Fala galera, bem-vindos ao canal Tudo é Física, eu me chamo José Lopes. Hoje falarei sobre a associação de resistores. Os resistores, eles podem se associar em série ou em paralelo. Hoje nós veremos a associação em série. Temos aqui três resistores, R1, R2 e R3, associados em série. Qual é a característica principal de uma associação em série de resistores? Quando os resistores estão associados em série, a corrente elétrica que passa em um resistor é a mesma que passa nos demais. A corrente elétrica aqui só tem um caminho para percorrer. Então isso é a característica principal de uma associação em série. Essa associação de três resistores em série está submetida a uma DDP, que são os volts, uma DDP-U. Por sua vez, essa DDP-U ela é dividida. Uma parte da DDP vai para o resistor 1, a outra parte vai para o resistor 2 e a outra para o resistor 3 e assim por diante. Ora, se os resistores tiverem a mesma resistência elétrica, essa DDP total vai ser dividida em partes iguais. Agora, se as resistências elétricas forem diferentes, aí quanto maior a resistência elétrica, maior a DDP que será submetida nesse resistor, ok? Então nós temos o seguinte, para resistores associados em série. Corrente elétrica é a mesma. Corrente elétrica que passa em R1, R2, R3 é a mesma corrente elétrica total, tem a mesma intensidade. A DDP total é igual à soma das DDPs. U é igual a U1 mais U2 mais U3. E o resistor equivalente, ou seja, se eu quiser trocar esses três resistores por um resistor só, que tenha uma resistência equivalente a esses três, basta você somar os valores das resistências. O resistor equivalente em série é R1 mais R2 mais R3. Vamos para um exemplo. A partir da associação abaixo, determine. Então nós temos aqui dois resistores em série, um de 5 ohms e o outro de 20 ohms. E essa associação está submetida a uma DDP de 100 volts. A resistência equivalente. Determine a resistência equivalente. Como as duas resistências estão associadas em série, a resistência equivalente em série nada mais é do que a soma das resistências. 5 mais 20, 25 ohms. Simples assim. Eu posso ter 10 resistores em série. A resistência equivalente é a soma das resistências. A intensidade da corrente elétrica. Olha só, a corrente elétrica total eu vou descobrir utilizando a lei de Ohm. Nós já vimos em aulas anteriores. A lei de Ohm é a DDP igual a resistência vezes a corrente elétrica. A DDP total é 100 volts. A resistência, como eu estou pegando a DDP total, eu tenho que utilizar também a resistência elétrica total. A resistência equivalente, que é 25. Quem é o I? A corrente elétrica. Corrente elétrica é o 100 dividido pelo 25. 4 amperes. Essa é a intensidade da corrente elétrica. Item C. A DDP em cada resistor. Se os resistores fossem idênticos, a DDP seria 50 volts para um, 50 volts para outro. Seria dividido 100 volts em duas partes iguais. Mas os resistores são diferentes. Então você não pode simplesmente dividir por 2. Eu vou fazer o seguinte. Essa corrente de 4 amperes é a mesma que passa no 5 e no 20. Então eu vou utilizar primeiramente o resistor 1. A DDP no resistor 1 é o que eu quero descobrir. O 1. Aqui. Vai ser igual. Eu vou usar a lei de Ohm de novo. A resistência, só que não a resistência total. A resistência só do resistor 1, que é 5. Vezes a corrente elétrica que passa lá, que eu já descobri, ó, é 4.
Então nós temos 20 volts. Eu vou agora para DDP2. É o resistor 2, que é 20, vezes a corrente elétrica que passa, que é a mesma, 4. 20 vezes 4, 80 volts. Olha que bacana, 20 mais 80 dá justamente a DDP total, que é 100. Outra coisa interessante, a resistência 20, o resistor 20 tem resistência 4 vezes maior que a resistência do 5. Então a sua DDP, que é 80 volts, também será 4 vezes maior do que a DDP do resistor 1. 80 é 4 vezes o 20. Então tudo se encaixa, tudo é belo na física e na matemática, ok? Então essa é a aula de hoje, resistores em série. Próxima aula nós veremos os resistores em paralelo. Obrigado por sua visita. Peço que se você tiver gostado desse vídeo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima.